Amigos queridos, neste dia luminoso, nesta manhã suave em nossas vidas, mergulhados na natureza sublime que nos agasalha, convidamos a todos a elevarmos o pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, confiantes na sua misericórdia e no seu amor, em favor de todos nós, sentindo que os mensageiros do seu amor na terra, sublimes benfeitores espirituais, estão conosco nesta manhã, trazendo aos nossos corações a progressividade da esperança, de dias melhores para todos nós, de que somos capazes de vencer a nós mesmos, seguindo esse roteiro de luz chamado Evangelho de Jesus. Páginas simples e profundas que tocam nosso ser espiritual, despertando nos valores nunca antes construídos, mas que eis que é chegado o momento de convergirmos as nossas forças à construção de sentimentos nobres. Assim, amigos queridos, com as vibrações da esperança e da paz em nossos corações, sob o amparo generoso dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Estamos no item o orgulho e a humildade, que são os contrastes, né? E nesse item nós vamos então encerrando essa compreensão do contraste que há no espírito, ou seja, os emperramentos ainda que trazemos, que muitas vezes são barreiras para nos percebermos como espíritos e então desenvolvermos a verdadeira humildade. Essa é uma mensagem de Adolfo, bispo de Argel, que diz assim: pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos. O egoísmo é um estágio evolutivo, o mais primitivo. Retoma a coragem, entretanto, em sua misericórdia infinita. É um convite. Deus te envia um poderoso remédio para todos os males. Jesus veio nos trazer, no Consolador prometido, o remédio que nos há de curar. Para isso ele veio trazer a experiência da lei para acordar em nós essas mesmas leis, através dos sentimentos nobres. Abre os olhos à luz. Eis as almas daqueles que não estão mais na terra, que vêm te chamar aos teus verdadeiros deveres. Elas te dirão com a autoridade da experiência quanto as vaidades e as grandezas de tua passageira existência são pouca coisa perto da eternidade. Essa dimensão de viver a eternidade e o que é efêmero em nós, o que é passageiro, o que é circunstancial, nós nos apegamos muito mais ao passageiro, ao efêmero, do que ao eterno, né? O definitivo, ao perene. E esses espíritos vêm nos trazer, através dos canais da intuição, as nossas diretrizes seguras. Lá, elas te dirão que lá é o maior quem foi o mais humilde entre os pequenos desse mundo,
que aquele que mais amou seus irmãos é também aquele que será mais amado nos céus, entre aspas, que os poderosos da terra. Se abusaram de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servidores. Que a caridade, a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para se obter graça diante do Eterno. Nós estamos fazendo esse entendimento de que a humildade é a base através da qual todos os outros valores morais são desenvolvidos. Então, a caridade é a supremacia das virtudes, né? Porque a caridade é o amor em forma operacional. Então, a humildade vai gerar a caridade progressivamente ao longo dos sentimentos nobres que vão se concretizando em nós. E para isso, nessa construção da humildade, nós trouxemos uma página de Emmanuel, do Fonte Viva, chamado Autolibertação. Do que precisamos nos libertar para construir a humildade? Da falsa impressão do poder, da falsa impressão do ter, que é o que mais nos engana, poder e ter. Então, a espiritualidade, sabendo que espontaneamente nós não abriríamos mão do nosso orgulho tão simplesmente, promove misericordiosamente uma ambientação reencarnatória propícia a eu me despojar do mal que há em mim. Essa ambientação é o contexto sociocultural, existencial, onde o meu plano divino vai ser viabilizado, vai ser vivenciado. Então, existe o recurso, porque espontaneamente, ainda a humanidade não o faz. Se nos fosse dado um planejamento sem nenhuma dificuldade, nós estaríamos na ilusão de que merecemos os tesouros do mundo. Então, diz Paulo na primeira epístola a Timóteo: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. O que trouxemos para este mundo? O arcabouço milenar das experiências que trazemos. Isso nós trouxemos. E o que vamos levar? As mesmas experiências, quiçá acrescidas em uma encarnação. Esse é o tesouro do Espírito. O que trazemos e o que levamos conosco são experiências ajustadas às leis ou não, porque podemos levar dessa vez experiências altamente transgressoras às leis, que vão ficar marcadas nas nossas memórias. Isso é uma escolha. Mas para essa autolibertação gerar a humildade, nós precisamos, como diz Emmanuel, se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, do si mesmo, do egoísmo e do orgulho, começa o teu curso de autolibertação aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém, espíritos livres. E o espírito é livre quanto mais ele vive as leis divinas. Então, olha só, os bens do mundo são para todos nós usufruirmos com ponderação e responsabilidade de deveres. Mas também sabemos que nada possuímos do mundo que não seja o tesouro interno. Esse é inalienável. Se chegaste à terra na condição de um peregrino, necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Então, é muito importante nós estarmos com as pessoas,
Sem isso, a vida não tem significado. É muito importante trocas afetivas, é muito importante companheirismo, ombrear-nos uns aos outros, sermos fraternos, nos socorrer nas nossas dificuldades recíprocas. Isso é muito importante porque é fraterno, né? Mas eu preciso aprender a viver comigo, não é isolado. A entrar no meu mundo e ter satisfação de estar comigo. Porque às vezes as pessoas entram numa ansiedade de fugir de si mesmas, por isso que vêm as ilusões do mundo. Porque são atrativos tão poderosos que a gente quer ficar naqueles estímulos encantadores, que são encantadores, mas que a hora que a pessoa entra em contato consigo mesma, ela tem às vezes até um pânico, porque o investimento nos sentimentos, nos deveres morais, não está sendo suficiente. E por isso a satisfação íntima é mínima, que é o que nós vamos chamar hoje, né, vazio existencial. Eu entro numa aflição do vazio existencial e quero preencher fazendo coisas, e essas coisas podem não acrescentar em nada no meu progresso espiritual. Então, lembra-te de que por força das leis que governam os destinos, cada criatura, cada espírito está ou estará em solidão, no sentido de a individualidade. Não é sofrendo por falta de pessoas. Nós temos uma individualidade, nós reencarnamos com uma identidade, com personalidades, voltamos com modificações. Isso é único. É uma coisa tão impressionante, né? Quanto é genuíno um espírito, né? Então, cada criatura está ou estará em solidão a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. O que nós temos para fazer por nós, nos cabe. Todas as pessoas nos socorrem, nos auxiliam, nos amparam, até Jesus, mas ninguém faz por nós. E se nós estamos habituados a receber as coisas prontas, o seu processo de maturidade será muito prolongado. Porque é uma apresentação do mundo que nos fizeram que é incompatível com a realidade. O quanto nós temos que ter essa ação contínua conosco mesmo e com o mundo já em tenra idade. Óbvio que é tutela dos pais, né? Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas acima de tudo por amor ao próprio bem. É o prazer do bem. Quando que nós temos o prazer do bem? Quando a gente superou as obrigações sobre o bem, quando o dever já abriu a nossa consciência, quando esse dever se tornou um hábito espiritual, então esse dever prazeroso como hábito espiritual é espontâneo. Esse é o processo da humildade. Os deveres começam em obrigações arrastadas, que fazemos contrariadamente, até que um dia a gente pegue aquele ritmo e nós mesmos vamos sentindo a necessidade, que aí já é a consciência dizendo, é o bem que você precisa fazer, até que esse bem nos traga o prazer, porque quando nós consagramos-nos ao bem, e ele passa a ser para nós um sentimento valoroso, tudo que nós fizermos para o outro será a expressão desse bem que há em nós. Não tem como a gente fazer uma gentileza para o outro, a gente faz sem esse sentimento. Porque isso que fazemos sem o sentimento são meras gentilezas, mas ainda nada se desprendeu de nós. Então, quando começa a se desprender de nós sentimentos, nós já estamos um pouco mais humildes. Porque sem essa base não há bem que se manifeste. O que se manifesta é um jogo de interesses, muitas vezes, de um personagem que não nos representa.
Realmente, aquele realmente grande mesmo é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita, porque é humilde, né? E esse reconhecimento não é verbal, né, amigos? É conhecer mesmo, é sentir mesmo a nossa pequenez. Não te imponhas deliberadamente afugentando a simpatia, não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do seu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Quando nós deixamos de ser autorreferentes, quando nós deixamos de achar que o que fazemos é padrão para todos, iniciamos a construção da humildade. Então, sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal, com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. E Emmanuel vai concluindo essas reflexões, dizendo para nós: não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Mas nós podemos levar, através das circunstâncias materiais, a experiência do progresso e do bem coletivo que nos é dado realizar. Bom dia, amigos. Como alguns minutos antes eu e a Célia conversávamos, o tema é infinito, mas os nossos recursos são muito limitados. Pelas nossas experiências ainda limitadas nesse tema virtuoso que é a humildade. Então, tentar trazer alguns pensamentos que possam, quem sabe, nos motivar. Célia falou há 1 ou 2 dias atrás que Adolfo, esse espírito que se manifesta nessa mensagem, um espírito muito experiente em cuidar de doentes. Essa é uma das características que o definem na sua individualidade e que o levam a ser escolhido, né, dentro desse tema tão importante para colaborar na discussão do que seja o contraste, orgulho e humildade, como a Célia falou há alguns minutos. E ele afirma, algumas palavras saltam muito à vista e tocam a gente. Ele, logo de início, nesse último parágrafo, ele fala: pobre raça humana. Ou seja, sob essa ótica da capacidade ou da disposição de estar com o outro nas suas dores, ele observa a extremada pobreza da humanidade de recursos. E quase dá para a gente sentir o quanto isso faz vibrar nele as cordas da fraternidade. Por isso que ele traz o tema. Outros espíritos já usaram até isso, falam: olha, o Espírito de Verdade fala isso, eu estou muito tocado pela sua miséria para não te socorrer. Esse espírito traz a usar a pobre raça humana a mesma vibração. Eu me compadeço dessa dificuldade que eu observo na humanidade. E ele vai além dizendo, alertando que a origem de todos os descaminhos da humanidade é o egoísmo, ou seja, focamos muito, extremadamente no eu, e isso
nos desviou dos caminhos do Espírito, como o texto da Célia coloca, que ela discutiu para nós. E ele aí começa, né, a trazer a sua contribuição, dizendo que, primeiro, é necessário muita coragem, firmeza de espírito para sair dessa situação. Diz que Deus traz um remédio para toda essa patologia que nos acomete, ligada aos descaminhos do egoísmo, cujo orgulho, né? Isso é sempre didático, porque o espírito não é compartilhado, né, em pedaços. Não existe espírito egoísta sem ser um tanto orgulhoso, orgulhoso sem ser um tanto vaidoso, indiferente e assim por diante, né? Então ele fala que há um remédio que Deus nos oferece. Mas que remédio é esse? Porque, como a Ana nos trouxe a reflexão alguns dias atrás, se o orgulhoso nada conhece de si mesmo, qual é o meu problema para eu saber que o remédio deve ser, qual remédio deve ser administrado, em que dose, em que situações? E se o orgulhoso nada sabe de si mesmo, é forçoso a gente refletir que o humilde conhece muito de si mesmo. Porque se são opostos. E aquele que conhece muito de si mesmo, não só conhece suas mazelas e, portanto, aonde e qual medicamento deve ser administrado, mas também reconhece quais são os medicamentos que ele já detém na sua intimidade para oferecer ao outro. Porque se a caridade é o amor em movimento e todos nós somos capazes desse movimento, né? Senão não haveria lógica para o espírito. Se fora da caridade não há salvação, dentro da caridade está a minha salvação e a de todos nós, uns pelos outros. Então, como é que a gente vai fazer para identificar, mergulharmos na nossa intimidade profundamente, como a Célia disse, verdadeiramente? Porque não é mergulhar como a gente muitas vezes faz, né? Olha, eu fracasso em tal atividade que eu reconheço já ser um dever para o meu espírito, e aí eu mergulho em autopiedade, em desânimo, em movimentos que são consequência da patologia que me afeta. Não. Eu preciso identificar e tomar o remédio. E a gente já vem se apercebendo, especialmente na nossa casa aqui, que o maior recurso para nós nos apercebermos é o outro. Não só das mazelas, mas especialmente do que nós podemos oferecer ao outro. Porque há um texto do Emmanuel em que ele fala que nós todos, humanidade encarnada e desencarnada ainda um tanto distantes, né, da pureza, somos espíritos ainda falidos, doentes, e que Jesus nos trouxe o bulário para cada uma das dificuldades que nós pudéssemos apresentar. Mas que uma coisa era essencial, ele não só trouxe, mas vivenciou cada uma dessas lições. Que é possível, como a Célia falou ontem. Tudo que ele trouxe é possível para nós realizarmos na nossa intimidade.
Então vamos começar pela patologia mor que o espírito Adolfo nos apresenta. Qual será, segundo pelo menos a interpretação do Emmanuel, o medicamento para o egoísta? Fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse para mim. Que ele fala que o egoísmo é uma profunda perturbação do espírito. Então, como é que eu, se sou egoísta, só penso em mim, não consigo ver o outro ao meu lado, como é que eu saio desse estado de perturbação? Olhando para o outro e fazendo para ele o que eu gostaria que fosse feito para mim. E quando eu percebo no outro extremado movimento de egoísmo, a mesma coisa. Então, quando eu me apercebo em mim, eu me apercebo para o outro. Eu descubro em mim os tesouros que existem. E aí eu consigo fazer essa dinâmica do movimento de caridade dentro da gente, na minha condição limitada, mínima de espírito, né? A Célia, nós somos mínimos. Então, não é à toa que o Adolfo traz o tema de que os espíritos vieram nos relembrar do cumprimento do dever. Porque dever requer acesso à consciência, contato com a consciência, que é um sentimento, para que a gente reconheça a tarefa a ser feita e a realize dentro do campo do prazer já, ou caminhando para isso, como a Célia disse. E não na obrigação, porque a gente realiza tarefas que são importantes para nós, para o outro, mas no campo da obrigação. E aí a gente vai se defrontando e nos, assim, inspirando no exemplo de Jesus, né? Que vai modificando o nosso campo mental. Porque, num outro momento, num outro texto, o Emmanuel fala assim, né? Jesus ensina, ele é mestre, Nós ensinamos coisas às pessoas? Sim. Qual que é a diferença? É como é feito. Jesus ensina servindo. Então, no texto que a Célia trouxe há alguns dias, a Ana também comentou, lá do lavar os pés, havia dissensões entre os apóstolos naquele instante. Quando ele começa a anunciar o momento grave que se aproximava, isso gera uma perturbação nos discípulos. E eles voltam a temáticas que ainda não estavam totalmente resolvidas dentro dele. Quem iria assumir, quem iria trair, é você, eu, quem é? Olha só, perturbação. Então era necessário uma lição. Como é que ele ensinou? Servindo. Jesus corrigiu. Nós corrigimos os outros? Sim. Qual que é a diferença? É que Jesus corrigiu amando. Nós corrigimos oprimindo, impondo, nos assoberbando. Então, se a gente conseguir fazer esse mergulho, repito, mais uma vez como a Célia falou, na nossa intimidade, nós vamos descobrir esses tesouros em nós, que é possível ensinar servindo, que é possível corrigir amando, que é possível tomar esses remédios para
tratar a nossa dificuldade e ao mesmo tempo estando com o outro, oferecendo muitas vezes o mesmo remédio ao outro. Porque se é verdade que passa por mim, em primeiro lugar, antes de chegar ao outro, e é mesmo, porque senão a gente não vai entender, né, qual é a medicação que os espíritos vieram trazer. Que a gente se libertasse, como ele fala, né, para nós abrirmos os olhos do espírito e enxergarmos o que é verdadeiro, cumpríssemos o nosso dever, nos libertando da transitoriedade do materialismo. Ele fala, da vaidade e das grandezas que a gente acha que é importante. Que ele fala, olha, essas vaidades e grandezas são pouco ou nada diante da eternidade. Então, o egoísmo é pouco ou nada diante da eternidade. A vaidade é pouco ou nada. As revoltas, pouco ou nada. E assim por diante. Então, seria muito bom que a gente pudesse realmente entrar na vibração desses espíritos e experimentássemos, né? Porque ele experimentou esse remédio que é estar com o outro. E entrar em si e falar, peraí, o que eu tenho em mim para dar? E deixou todas as, sabe aquela coisa, não, eu estou sem tempo, eu estou cansado, eu estou isso, o fulano é difícil, ele me agride. Não, ele apenas viu o que eu tenho em mim para dar na minha pequenez. E foi oferecendo, e foi oferecendo, e foi oferecendo. E todas essas grandezas do mundo material foram se diluindo, né? Foram desaparecendo, porque são pequenezas e não grandezas, né? Mas nós damos um grande valor a isso. E é um estado de perturbação do eu, né? Por isso que está dentro de mim mesmo a dificuldade. Então, seria muito bom a gente poder pensar sobre isso e mais do que isso, que a gente pudesse experimentar o ensinar servindo e o corrigir amando. Porque seríamos muito mais felizes. Tá certo? Esse era o nosso comentário para hoje. Senhor Jesus, mais uma vez, queremos expressar a nossa gratidão, a nossa alegria ao Teu Espírito amoroso por essas lições inesquecíveis, por esses exemplos inigualáveis que tocam os nossos espíritos e nos convidam a refazermos, a esperançarmos e identificarmos em nós mesmos não só nossas mazelas, mas em especial as nossas potencialidades e os recursos que já trazemos para expandirmos, deixando, por fim, a bolota se transformar no carvalho. E como se isso não bastasse, Senhor ainda nos oferece a riqueza de experiências desses amigos espirituais que souberam ter olhos de ver e ouvidos de ouvir os Teus exemplos e, renunciando a si mesmos, decidiram-se por adentrar o reino de Deus.
de dentro para fora, aprendendo a servir sem perguntar quando ou a quem ou por quanto tempo. E é isso, Senhor, que estamos desejosos de construir em nossa intimidade. Mas porque pouco podemos e nada fazemos sozinho, ousamos rogar a Tua presença constante e de todos aqueles que nos são importantes, essenciais nessa existência. Ajuda-nos, Senhor, a nos libertar de nós mesmos e construirmos em nós o que viemos fazer. Olha por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, em especial por todos aqueles que deveríamos já acolher em nossos melhores sentimentos e que ainda nos desfalecemos. Olha por toda a humanidade, Mestre, nesses momentos importantes que atravessamos. Sê conosco, hoje e sempre, que assim seja.